eu quero contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas, 17 pessoas tiveram impedimento para chegar aqui hoje. Algo aconteceu, você perdeu, esqueceu o sapato, né? Com alguém que eu me lembro agora, que esqueceu o sapato, né? Eu não vou falar quem é. Correu para a igreja, esqueceu, trouxe um pai e outro para ficar em casa, né? Eu não vou falar quem é. Chegou. É impressionante, mas aconteceu antes. Impressionante, mas aconteceu. Chegou na igreja, cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Uma vez só de um par. O outro em casa. Mas aconteceu, né? Mas impedimento, chegou a hora que você esquece, né? Não vamos assim condenar a irmã, né? Mas acontece. Acontece também de você chegar e preparar as coisas, acabou a luz. Acabou a luz, amor. Como é que você vem todo amarrotado para a igreja? Não vem. Se vem para o trabalho, você vai para a igreja. Não tem as pessoas que vão olhar você, isso é normal, né? Mas também tem aquele impedimento que você caça a Bíblia, não acha a Bíblia em lugar nenhum dentro da tua casa. Aí você fala, meu Deus, a Bíblia estava aqui, eu vim aqui ontem, sumiu. São diversos impedimentos. Chegou uma ligação, aí fulano fica pendurando no ouvido, lendo no telefone, filho. Aí liga lá no Nordeste da Bahia, teu parente. Estou com saudade de você, eu liguei para ouvir tua voz. Aí vem. Aí você está ali e fala, meu pai, eu ir para a igreja, não tem como agora, Senhor. Então são N de situações que acontecem, né? Ou até mesmo, né? Alguém dá aquela cochiladinha à tarde, né? Por favor, dá uma cochiladinha, dá tempo de acordar, me preparar para a igreja. Dá aquela cochiladinha, não espera. Que hora que é agora? 6 horas, meu pai começa 6h30. Então acontece isso, né, mano? Você põe o celular para despertar e nada acontece. Mas, amados, às vezes você olha assim, tem o lado físico e o lado espiritual da coisa. E nós, por sermos adoradores, sofremos esse tipo de situações na nossa vida. Tem hora que você se preparou para vir, dá uma dor de cabeça, dá aquele famoso piriri também, né, irmãos? Que você fala, meu Deus, justo agora, né? E aí você passa por isso. Fora aqueles problemas que acontecem na última hora, que você está todo pronto, preparado. Aí eu vou para a igreja. Mas chega ali, nossa, cadê a chave de casa? Como eu vou trancar a porta da casa agora? Cadê a chave do carro? Cadê a carteira? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê a bolsa? Cadê? Sumiu. Aí você olha assim, amados, tem esses levantes, tem essas situações que acontecem no nosso dia a dia, que nos impede para estar na igreja, que te impede de chegar até Deus, que te impede de chegar na igreja para falar assim, hoje eu vou adorar a Deus. Temos impedimentos. Mas, amados, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, independente do que você esteja passando e enfrentando, temos que adorar a Deus. Temos que adorar a Deus. Porque nós fomos chamados para adorar o Rei da Glória. Cada um de nós fomos chamados para adorar aquele Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o meu e o seu Deus, que, amados, quer que nós exercemos a nossa fé. Ele quer que nós exercemos a nossa determinação, que cada um de vocês tem. Você tem uma determinação dentro de você. Você falou que se levantou a mão dizendo que teve diversos problemas, diversas situações que te impediram de chegar aqui hoje. Mas o que você fez? Você recuou? Não. Você falou, até passou na tua cabeça, hoje não vai dar para ir para a igreja. Você até pensou nisso. Mas algo foi tão mais forte, a presença de Deus foi mais tão forte na tua vida, que Ele falou para você assim, não, você vai para a igreja. E ali você, naquele momento ali, você pensou até recuado, não, eu vou porque eu vou adorar a Deus e a palavra de Deus vai falar comigo. Eu vou porque hoje é Santa Ceia também. Eu vou porque para formar uma nova aliança com o Senhor. Eu vou porque a igreja vai estar cheia. Eu vou também porque eu quero fazer parte do meu corpo. Eu vou porque eu quero adorar a Deus. Eu quero receber a presença de Deus sobre a minha vida. Isso aconteceu e hoje você está aqui.
Então eu posso dizer, como pastor dessa igreja, eu posso dizer para você que você venceu mais uma ação de Satanás. Você venceu mais uma ação de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você venceu. E eu posso te dizer mais uma coisa? Que Satanás perdeu mais uma. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o inimigo quer fazer de tudo para você não vir para a igreja. O inimigo quer fazer de tudo. Quer, faz e sempre vai fazer. Ele quer, faz e sempre vai fazer de tudo para você não estar na igreja. Vai fazer de tudo. Vai botar pessoas, parentes seus, na hora que você vir para a igreja, vai na tua casa. Não é assim. Parentes vai te ligar. Acontece um monte de coisa. O inimigo vai fazer de tudo para você não vir para a igreja. Sabe por que ele vai fazer de tudo para você não vir para a igreja? Porque dentro de você tem um DNA de adoração de Deus. Dentro de você tem esta palavra. Você é um adorador do Senhor. Dentro de você tem isso. E Satanás, enfurecido comigo, com você pode ter certeza, ele vai trabalhar de diversas situações. Diversas situações. Vai querer deixar você triste. Vai querer deixar você chateado. Para que você chateado e triste, com certeza chega um momento que você não tem vontade de adorar a Deus. E aí o inimigo quer calar a tua adoração. Quer chegar para você e falar assim: não, você não vai adorar esse Deus, não vai, você vai parar. E é o que muitos têm feito hoje. Tem se levado pelas ações do inimigo, se deixado levar pelas astutas ciladas do inimigo, e chegou um ponto que trava a adoração dos lábios e de dentro do coração da pessoa. Só de saber que você está aqui dentro hoje, você é um vencedor. Bateu desânimo hoje para vir para a igreja? Quem bateu? Para levantar a mão. Não tenha vergonha não. Passou hoje, deu um desânimo para a igreja. Deu um desânimo. Levanta a sua mão. Passou, não vou negar não, era para estar em casa agora dormindo ou assistindo televisão. Levanta a mão, não tem problema não, não tem vergonha não. Mas você foi mais forte que isso. Aleluia. Você venceu toda e qualquer circunstância. E você está aqui hoje para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso acerca da adoração? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos uma mulher que não mediu esforços para adorar a Deus. Que está aqui no livro de João capítulo 12, que não mediu esforços. Por quê? Ela estava olhando para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, vem os problemas, vem os impedimentos. Mas quando você olha para Jesus, é mais forte. E você vence as barreiras, vence os impedimentos. E quando você chega na casa de Deus para adorar a Deus, amado, é como você olhasse diretamente nos olhos do Senhor e dissesse: Senhor, estou aqui para te adorar. Porque lutas todos nós temos. Todos nós temos. Eu tenho luta, você tem luta, a pastora tem luta. Todos nós temos lutas. Mas toda vez que você entrar aqui dentro dessa casa de oração, seja na quarta, na sexta, no domingo, Santa Ceia, toda vez que você entrar aqui dentro, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Você nunca vai entrar aqui dentro e ouvir uma palavra para você ficar da mesma forma que você está. Você nunca vai ouvir uma palavra assim. Você sempre vai ouvir uma palavra que vai te motivar a buscar uma mudança de vida na tua vida. Você sempre vai ouvir uma palavra para levantar a cabeça. O coral hoje de manhã, eles louvaram no louvor, que eu não conheço muito bem, fala assim para levantar a cabeça. Por que levantar a cabeça? Porque quando você anda de cabeça baixa, é porque você está aceitando os problemas. Você está aceitando a tua vida. Quando você já olhou uma pessoa, quando ela está cheia de problemas, ela anda de cabeça baixa, entristecida, chateada. Mas quando ela levanta, ela recebe uma palavra de Deus no coração dela, e ela chega um momento que ela toma posse daquela palavra, o que ela faz? Deus dá uma capacitação para ela. E qual é essa capacitação, pastor? Um poder de razão. A pessoa recebe, ela pode chegar moída em pedaços dentro desse lixo. Ela pode chegar, como eu disse na certa feita aqui, ela pode chegar passando por aquela porta, arrastando a alma dela para dentro da igreja. Tem
tristeza. Mas quando ela chega e recebe a palavra de Deus, ela sai daqui, amados, renovada, restaurada e transformada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder de falar o profundo coração da alma da pessoa. E tem esse poder de levantar a pessoa. E ao levantar, você pode ter certeza que a pessoa não permanece no estágio que ela chegou. Ela sai daqui dizendo: eu vou vencer. Eu estou passando esse momento, é notório, é real, é o momento que está passando. Mas tem uma coisa, ela sai daqui pensando diferente. Ela entra de uma forma, e quando ela passa pela prova, ela fala: não, eu vou vencer. Porque existe um Deus maior que os meus problemas. Existe um Deus poderoso que está do meu lado. É assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Engraçado uma força de expressão, porque a pessoa chega assim na igreja. Ela chega sem adorar a Deus, porque os problemas é forte. Ela chega sem glorificar a Deus. Ela chega sem ânimo nenhum, mas ela vem para a igreja, porque ela sabe que na igreja ela encontra a solução para os problemas dela. Só que ela esquece que ela é uma adoradora. Ela tem um DNA de adoração dela. Ela é uma adoradora. Só que os problemas às vezes é tão grandes, tão pesados, tão opressores, que chega uma hora que ela esquece que é uma adoradora. Aí o que acontece? Ela chega, vê se não é assim. Ela chega, ela chega, ela senta, ela só quer fazer uma coisa: chorar na presença de Deus. Às vezes ela não quer nem falar, ela só quer ouvir a palavra de Deus. Às vezes você chega na igreja, você só quer um ouvido. Um ouvido para que passou um ouvido? Para você falar o que você está sentindo. Só que a palavra de Deus tem esse poder, sabe o quê? De transformação. Aleluia. Que quando você chega assim, a palavra de Deus ela penetra no teu coração ao ponto da tristeza sai fora, ela é obrigada a sair fora da tua vida. Porque a palavra de Deus mesmo, olha, escute, mesmo que o teu coração esteja duro que nessa coluna, mesmo que o teu coração esteja assim, mas a palavra de Deus é como se fosse uma porta de uma furadeira, ela vai. Não encontra obstáculos, ela vai. E se for o caso, ela passa direto. E chega e transforma o teu viver, o teu querido. Aí quando você sai lá fora, as pessoas lá, você não estava ruim, não estava assim acabado, jogado para baixo. Estava, mas teve um que me renovou, que me levantou, que me restaurou. Quem é que fez isso com você? O pastor é cobrado para você, né? Para você ir lá, não. Eu cheguei na igreja, o Senhor, nosso Deus, me renovou. Esse Deus faz isso. Aí o mais engraçado, como pode dizer, que a pessoa ela pode chegar assim. Dessa forma que eu acabei de falar para você. Ela chega ali moída. Vê se é assim. Agora ela senta, ela fica legal no louvor. Ela é assim. Quer? Senhor, fala comigo, Senhor, através do teu louvor, através da tua palavra. Aí ele passa nessa poltrona assim. Chega uma hora que ela vai levantando a mão devagarinho. Chegou quieta, chegou muda. Mas chega uma hora que ela está ali, ó. O coração já está abrindo pro louvor. Chega uma hora que a pastora fala assim: levanta as suas mãos, ela está ali, só com a mão levantada e a mão no coração. Senhor, fala comigo. Aí vem o louvor. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não tem. Eu te levanto, o quê? Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não tem. Era assim? Fecha os teus olhos, quer? Fecha os teus olhos, vê se não é essa negócio. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não tem mais. Estou pronto a Deus.
ser um adorador. Você passar tudo isso, o louvor, a palavra vem e fala com você, te ajuda, te renova, te restaura e te transforma. Aí você sai pelaquela porta, você sai louvando, sai adorando, chega na tua casa, você vai lá para o louvor, é assim, você põe o louvor para edificar a tua casa. Aí você vai trabalhar no outro dia, nossa, amanhã vai ser assim na tua vida, vai acontecer isso na tua vida. Mas você vai pegar um ônibus amanhã, você vai colocar um fone de ouvido, não é para dormir de noite não, viu? Pastor, mas amanhã dá aquele sono lá, põe o fone de ouvido e liga o louvor, você vai ver. Você vai trabalhar naquela garra, naquela vontade, naquela determinação. Mesmo que o problema seja lá no teu trabalho, você vai olhar para o problema, esse é pequeno problema. Porque eu sirvo a um Deus tão grande e maravilhoso. Eu sirvo a um Deus tão poderoso. Que aí você olha para o problema e não é nada. Mas o importante é você adorar a Deus. Porque tem essa mulher aqui na Bíblia, com o nome Maria, irmã de Lázaro, que ela poderia parar, só olhar para Jesus. Mas ela queria fazer mais para Jesus. Que quando você começa a adorar a Deus, começa a louvar o Senhor, dá vontade de fazer mais para o Senhor. Dá vontade. E isso vai acontecer na tua vida. Eu quero fazer mais para o Senhor, eu quero fazer mais, eu quero me dedicar mais, eu quero me lançar mais, eu quero receber mais do Senhor sobre a minha vida. E essa mulher diz a palavra de Deus, ela diz assim, ó, no capítulo 12 de João, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa, verso 1, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e aqui ressuscitaram dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Isso, Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou no capítulo 11, que já tinha morrido 4 dias, Jesus o ressuscitava. Isso é um milagre, coisa linda, né? Olha o verso 3. Então Maria tomou uma ratel, quer dizer, um vaso de unguento de nardo puro de muito peso, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Mas, dá para entender isso? Qual que era a razão aqui? Vamos ver o verso 4 para você entender. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali e se lançava até. Amados, vamos olhar pela razão. Vamos tirar a fé de lá. Eu quero que você imagine isso comigo. A razão. Quem tinha azeite dentro de casa naquela época, amados, tinha tudo. Se falasse assim, não tenho dinheiro, não tenho lugar, não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que você tem? Eu tenho um vaso cheio de azeite. Você poderia se dizer que você tinha uma situação financeira boa. Porque era muito caro, cara. E o azeite era muito caro. Era precioso. Era praticamente proibido não ter azeite dentro de casa. Não que tinha uma lei para isso, não. Mas quem não tinha azeite em casa, eu olhava para a pessoa e falava: rapaz, você não tem nada. Você não tem nada dentro de casa. Mas o que acontece? Maria, ela tinha o quê? O DNA de adoração. Ela tinha isso com ela. Ela queria fazer mais. Porque Jesus já tinha ressuscitado o irmão dela. E como ato de gratidão ao Senhor Jesus, ela pega aquele vaso e quer fazer uma boa ação para o Senhor Jesus. Agora vamos olhar o que ela fez. Eu estou vendo que algumas irmãs aqui têm o cabelo comprido. A jovem aqui tem o cabelo bem comprido, né? Você vê umas irmãs que têm o cabelo bem comprido, que tem o cabelo abaixo dos ombros. Entendeu? Agora você imagine, né? Acho que o bom número de mulheres aqui é abaixo dos ombros, né? Comprido. Agora você imagine ela pegando um vaso
derramando aos pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Meu irmão, você está com a chapinha onde imaginou isso? E passar o cabelo, não ia? Passou ainda bem que o cabelo cacheado. Você imagina o teu cabelo cacheado, passar no azeite, no óleo ali, né? Mas ela não viu isso, ela não olhou para isso. Ela não olhou para isso. Ela olhou porque ela era uma pessoa grata ao Senhor Jesus e era uma adoradora. Que ela chegou ali, imagine Jesus dentro da casa com os discípulos, e a Bíblia diz que onde Jesus passava, arrastava multidões com ele. Você imagina quantos tinham dentro de casa? Lotada a casa. Do lado de fora, então, não se falava. Dentro de casa, Jesus foi convidado para ceiar naquele momento. Jesus está ali dentro, mas todo mundo esperando algo sair da mão de Jesus. Porque, cá para nós, se Jesus ressuscitou Lázaro, imagina o que ele poderia fazer na vida de uma pessoa. Se ele ressuscitou Lázaro só através das palavras, agora você imagina o que ele poderia olhar para a pessoa, esticar a mão para ela e seja abençoado. Acabou. Era para ser abençoado na hora. A bênção ia acontecer. Quantos enfermos tinham do lado de fora? Você imagina a quantidade de pessoas que ali queriam somente o olhar de Jesus. Só que olhasse para Jesus, ou melhor, Jesus olhasse para eles e falasse: seja curado agora. Era na hora. Todo mundo sentado. Você imagina os comentários. Vamos imaginar isso. Eu não quero usar termos técnicos, teológicos, não. Vamos imaginar isso. Jesus sentado ali, partindo o pão, comendo, os outros discípulos olhando e perguntando: o que ele vai fazer agora? Se Lázaro já está ressuscitado, agora está aqui comendo junto com a gente. Aí uns falam: mas é aquele que morreu? É aquele que morreu por 4 dias, já cheirava mal, e Jesus mandou sair para fora. Aleluia. Agora se imagina as pessoas ali dentro da sala, naquele ambiente dentro da casa, e uns comentando no outro: o que ele vai fazer agora? Se ele ressuscitou, ele vai fazer um milagre agora. Agora começa a olhar. Para que ele vai olhar? Se ele olhar para uma pessoa, ele seja curado na hora. Se ele levantar, você imagina Jesus. Imagina Jesus falando assim: ele falou comigo: não, me traz uma jarra de água. Todo mundo já queria pensar e pensava que já estava fazendo milagre na hora. Amados, todo mundo estava na expectativa daquilo que saía das mãos de Jesus. Mas tinha uma que era adoradora. Tinha uma que estava para fazer a diferença. Porque o adorador ele faz a diferença. O adorador ele faz a diferença. Aquele que é verdadeiramente, que tem um coração para adorar a Deus, ele faz a diferença. Maria está lá, no seu canto. Marta, a Bíblia diz que ela servia todo mundo, estava servindo, atarefada como sempre, mas Maria estava no seu canto, pensando: o que eu vou fazer para chamar a atenção de Jesus? Você já parou para pensar nisso? O que você tem que fazer para chamar a atenção de Jesus? Porque Maria pensou assim, mesmo que a Bíblia não descreve isso, mas podemos olhar pelos olhos da fé, porque a fé nos faz imaginar. Você imagina ela no canto. Ela olha, porque toda a gente fica na dispensa. Ela olhava ali, olhou e falou: eita, minha irmã vai falar um monte para mim, mas eu vou fazer. Ela catou aquele vaso alabastro cheio de azeite, e não era barato, era caríssimo. Ela passa na frente de todo mundo. Onde vai essa dor aí? Não é assim que acontece na tua vida quando você fala que vai vir para a igreja. Onde vai essa dor aí? Onde vai essa noite? Ih, vai de novo para a igreja. De novo. Mas de novo. Mas tu não foi na semana passada? Vou de novo. Você já não foi na quarta? Hoje é sexta. Mas hoje tem culto. Eu vou de novo. Mas você já vem de manhã e vai voltar à noite? De novo. Mas vai levar dízimo, oferta de novo. Vou. De novo. Porque aquele que me deu, eu estou só devolvendo para ele. E é assim que vai acontecer. Aleluia. Se eu tenho hoje é porque alguém me deu. Esse que é já o Jesus. É por isso que eu estou devolvendo a parte dele. O que acontece? Maria pega aquele derrama nos pés de Jesus. Amado, Judas fica doido na hora. Não. Poder se vender por um
pagou um preço por Deus e poderia dar aos pobres. Amados, quando você está disposto a adorar a Deus, vai ter pessoas que vai falar um monte para você. Vai ter pessoas que você está no propósito de servir, de adorar, de vir para a igreja, buscar a presença de Deus. Vai ter pessoas que querem impedir você de chegar na igreja. É filho, é esposa, parente. Vai ter esse impedimento. Mas, amados, mesmo que achem ruim, como Judas aqui achou ruim, mesmo que fiquem doidos com você, o importante é você adorar a Deus. O importante é você cumprir o chamado de Deus na tua vida. E qual é esse chamado? O chamado para adorar o Senhor no Espírito e verdade. Porque é isso que nós temos que ver. Porque o adorador ele faz a diferença onde estiver. Ele faz a adoração. Ele é diferente. Quem é adorador é diferente a nós. Ele não mete esforço, porque a razão, qual é a razão? Essa mulher pegar e falou: